Ei, pessoal, como vocês estão? Hoje, eu tenho uma pergunta para vocês. Já se imaginaram presos em uma situação onde não há para onde correr, e o único ser que pode te proteger se torna o maior perigo? Preparem-se para uma história de arrepiar, com mistério, suspense e um terror que vai te deixar sem fôlego. No vídeo de hoje, vamos explorar Cujo, o despertar do mal, onde um cachorro da família se transforma em uma força sobrenatural e começa a ameaçar tudo o que mais amamos. Fiquem ligados, porque o que vem por aí é uma jornada aterrorizante, e você não vai querer perder. Então, como estão preparados para enfrentar o medo? Apertem o play e vamos descobrir juntos. Capítulo 1 Cujo, o despertar do mal. A manhã estava envolta em uma névoa leve, cobrindo a fazenda como um véu silencioso. Cujo, o enorme São Bernardo, trotava pelo campo, farejando o chão em busca de algo que rompesse a quietude daquelas terras desertas. O ar estava pesado, quase parado, mas, de repente, um farfalhar o alertou. À frente, um coelho surgiu entre os arbustos, seus olhos arregalados ao perceber a presença do cão. Sem perder tempo, Cujo disparou, os músculos potentes pulsando sob o pelo espesso enquanto perseguia a pequena criatura. O coelho saltava rapidamente, desviando-se entre pedras e arbustos, até finalmente sumir em uma toca, onde se refugiou. Cujo parou, ofegante, fitando a entrada estreita da toca. Curioso e insistente, ele enfiou o focinho no buraco, farejando com força na tentativa de alcançar o coelho que escapara. Mas ali dentro, havia algo que ele não esperava. Morcegos, perturbados pela intrusão, despertaram, seus olhos pequeninos e brilhantes reluzindo na escuridão. Antes que pudesse se afastar, um dos morcegos investiu contra ele, mordendo-o no focinho. Cujo recuou com um latido de dor, balançando a cabeça, mas os morcegos já haviam retornado ao seu esconderijo, deixando apenas a marca de suas presas na pele do cão. Sem saber o que aquilo significava, Cujo voltou para a fazenda. A picada ainda latejava, mas ele não lhe deu importância. Porém, algo invisível, algo perturbador e incompreensível, começava a se enraizar em seu corpo, uma sensação estranha e crescente que ele não conseguia entender. A alguns quilômetros dali, numa casa tranquila, mas carregada de tensões ocultas, Dona Trenton preparava o café da manhã para seu filho, Ted, enquanto sua mente vagava por um mar de pensamentos conflitantes. Dona era uma mulher inquieta, sempre carregando uma expressão de leve tristeza no olhar. O motivo? Um segredo escondido nas sombras de sua vida familiar. Ted, com apenas 6 anos, era um garoto carinhoso e curioso, que tinha no pai, Victor, o herói dos poucos momentos que passavam juntos. Victor Trenton era publicitário e dedicava longas horas ao trabalho, deixando Dona e Ted sozinhos na maior parte do tempo. Essa ausência constante parecia criar uma fissura invisível na relação familiar, um vazio que Dona, em segredo, tentava preencher. Ela mantinha um relacionamento proibido com Steven, um homem que entrará em sua vida de maneira inesperada. Esse caso, que começara como uma distração, se transformará em uma fonte de angústia, algo que lhe pesava o coração a cada vez que olhava para Ted e Victor. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que escolher entre manter a estabilidade de sua família ou se render ao impulso avassalador que a atraía para Steven. Naquela manhã, Victor chegou à cozinha, lançando um olhar rápido e cansado para a Dona. Não era de falar muito, mas sua presença enchia o ambiente de uma forma que apenas Ted parecia perceber. Em poucos minutos, Victor já estava saindo para o trabalho, deixando Dona e Ted sozinhos novamente. Enquanto ele se afastava, Dona se perguntou se algum dia conseguiria encontrar paz entre o desejo e o remorso que dividiam seu coração. O fim de semana finalmente chegou, trazendo consigo mais uma das muitas tarefas que Victor adiava. O carro da família, que já emitia ruídos suspeitos, precisava urgentemente de reparo. Depois de várias tentativas frustradas de encontrar o mecânico disponível, Victor finalmente recebeu uma dica. Havia um mecânico habilidoso e de confiança, John Campbell, que trabalhava numa oficina em uma fazenda isolada, a quilômetros de distância. Embora relutante, Victor sabia que precisava resolver o problema logo. "Por que não aproveitamos e vamos todos?", sugeriu Dona, tentando quebrar a rotina e talvez se reconectar com o marido. Victor, sem ver mal nisso, aceitou a proposta e, logo depois, estavam os 3 a caminho da oficina, com Ted animado no banco de trás, sorrindo ao ver a paisagem rural passar pelas janelas. Após horas de viagem, avistaram a fazenda. Era um lugar antigo e um pouco sombrio, com um celeiro imenso ao fundo, cercado por árvores que lançavam sombras escuras sobre o terreno. Ao estacionarem, foram recebidos pelo próprio Campbell, um homem de meia idade, de fala calma e olhar observador. Enquanto Victor discutia os detalhes do concerto,
Ted explorava o local, curioso como sempre. Foi então que uma figura surgiu à distância. Um imenso com São Bernardo caminhava em direção a eles, o corpo musculoso e a pelagem manchada de sujeira. O menino, fascinado, não hesitou em se aproximar. Esse é Cujo, disse Campbell, sorrindo. Ele é nosso cão de guarda, mas não precisa se preocupar. Ele adora crianças. Donna, no entanto, sentiu um arrepio ao ver o cachorro. Cujo parecia inofensivo, mas havia algo em seu olhar que a deixava desconfortável. Mesmo enquanto Ted brincava, acariciando pelo espesso do animal, Donna não conseguia relaxar. Era como se, sob a superfície tranquila daquele cão, existisse uma escuridão inquietante, uma energia que a fazia querer manter distância. O carro foi finalmente deixado para o concerto, e a família se despediu do mecânico e de seu estranho cão. Enquanto Donna se afastava, lançou um último olhar para Cujo, sentindo que, de alguma forma, aquele encontro traria consequências que ela jamais poderia prever. De volta à cidade, Donna sentia o peso do que precisava fazer. Passará a noite em claro, reavaliando suas escolhas e encarando a culpa que corroía seu coração. Sabia que Victor, embora muitas vezes ausente, era um bom homem e pai. E, ao lado de Ted, ela não podia ignorar o quanto a estabilidade familiar era importante. Determinação tomou conta dela naquela manhã. Donna decidiu ir até a casa de Steven e pôr fim a tudo, de uma vez por todas. Ao chegar, Steven a recebeu com um sorriso confiante, como se tudo estivesse em seu controle. Mas, ao ouvir as palavras firmes de Donna, seu semblante se fechou. Você realmente acha que pode simplesmente ir embora? Ele perguntou, a voz carregada de incredulidade e raiva contida. Steven não estava disposto a aceitar que ela o deixasse, e a discussão entre eles começou a escalar, transformando-se em uma troca de palavras duras e promessas quebradas. Acabou, Steven, ela disse, firme, escondendo o tremor em sua voz. Quero minha família de volta. Finalmente, Donna deixou a casa, sentindo-se aliviada, mas também assustada. Não sabia o que Steven poderia fazer a partir daquele momento. Caminhou rapidamente até seu carro, sentindo o peso de sua decisão, mas determinada a recomeçar ao lado de Victor e Ted, buscando reconstruir a estabilidade que tanto desejava. Na fazenda, a noite caía, trazendo consigo um frio intenso que envolvia a paisagem silenciosa. Sob a luz fraca das estrelas, Cujo, que antes era o guardião gentil da propriedade, agora estava mergulhado em uma escuridão perturbadora. A mordida dos morcegos parecia ter despertado algo maligno dentro dele, algo que se espalhava por suas veias como uma febre incontrolável. John Campbell, o mecânico, percebeu o comportamento estranho do cão. Cujo já não o recebia com o mesmo entusiasmo. Pelo contrário, seus olhos estavam agora vazios e ferozes, fixos em qualquer movimento que lhe parecesse uma ameaça. Campbell tentava se aproximar, mas o São Bernardo rosnava com uma fúria crescente, saliva escorrendo de suas presas afiadas. Naquela madrugada, a situação saiu do controle. Cujo atacou Campbell com uma violência brutal, avançando sobre ele sem hesitação. O mecânico lutava, mas a força do animal sobrepujava, seus dentes rasgando a carne do homem que um dia o havia acolhido. No meio do ataque, o ajudante de Campbell, que estava no celeiro, tentou intervir, mas também foi derrubado pelo cão, que agora era movido apenas por um instinto assassino. Quando tudo terminou, a fazenda estava em um silêncio ainda mais assustador. Cujo, coberto de sangue e com os olhos carregados de ódio, vagava pelo terreno como uma fera descontrolada. Naquele momento, qualquer resquício do cão gentil parecia ter desaparecido. A fera em que ele se transformará estava solta, e nada parecia capaz de detê-lo. A manhã seguinte chegou, e Donna decidiu seguir o conselho de Victor para levar seu próprio carro à oficina. Ted foi com ela, animado com a perspectiva de ver Cujo novamente. A viagem foi silenciosa. Donna, ainda abalada pela conversa com Steven, tentava focar-se no volante e ignorar o nervosismo que crescia em seu peito. Mas, enquanto dirigia, uma inquietação inexplicável parecia se intensificar a cada quilômetro. Ao chegarem à fazenda, o cenário estava deserto, e a oficina de Campbell parecia misteriosamente silenciosa. Donna estacionou o carro e olhou ao redor, estranhando a ausência do mecânico e de seu ajudante. Fique aqui, Ted, ela instruiu, saindo do carro com cautela. No momento em que deu o primeiro passo em direção ao galpão, um rosnado baixo e ameaçador soou atrás dela. Donna congelou. Ali, a poucos metros, Cujo a observava, seu corpo tenso e os olhos fixos nela. A expressão do cão era um reflexo de pura ferocidade, com pelo manchado de algo escuro que Donna não conseguiu identificar de imediato. Quando finalmente percebeu que aquilo era sangue, seu coração disparou. Antes que pudesse reagir, Cujo avançou.
Donna se jogou de volta para o carro, puxando Ted para dentro e trancando as portas. Cujo bateu contra a janela com um impacto assustador, os dentes raspando no vidro enquanto rosnava e salivava com uma fúria cega. Donna e Ted ficaram imóveis, o terror estampado em seus rostos enquanto Cujo circundava o carro, arranhando a lataria com as garras e tentando encontrar uma forma de entrar. Horas passaram enquanto eles permaneciam prisioneiros dentro do carro, com Cujo incansavelmente vigiando, como uma sombra mortal. A temperatura dentro do veículo aumentava, e Donna sentia a sede apertar sua garganta. Ted, assustado e confuso, olhava para ela em busca de respostas, mas Donna sabia que não havia muito o que dizer. Eles estavam encurralados, e o olhar implacável de Cujo deixava claro que ele não desistiria tão cedo. Enquanto a tarde se arrastava, a esperança de que alguém chegasse para ajudá-los começava a desaparecer. Cujo mantinha-se próximo, cada vez mais impaciente, os olhos vermelhos e fixos neles como se pudesse sentir seu medo e sua vulnerabilidade. A escuridão se aproximava, e Donna sabia que a situação se tornaria ainda mais desesperadora com a chegada da noite. A noite chegou, envolvendo o carro em uma escuridão densa e opressiva. Dentro do veículo, Donna tentava manter a calma por Ted, mas o pânico estava cada vez mais difícil de conter. A sede e a fome corroíam suas forças, e o calor sufocante fazia com que a cabeça latejasse. Ted, que a princípio se mantinha quieto, começou a gemer baixinho, o medo e a exaustão finalmente transparecendo em seu rosto cansado. Cujo permanecia à espreita, circundando o carro de tempos em tempos, o olhar fixo, como se estivesse esperando que eles cometessem o menor erro. Donna sabia que a situação não poderia se prolongar por muito mais tempo. O corpo de Ted era frágil, e ele começava a se queixar de fraqueza. Ao amanhecer, Ted sussurrou, quase envergonhado, que precisava sair para urinar. Donna hesitou, mas, vendo o desconforto do filho, abriu a porta apenas o suficiente para ele. Mal teve tempo de reagir antes que Cujo avançasse novamente, suas mandíbulas encontrando a perna dela e arrancando um grito de dor que ecoou pelo campo deserto. Com um esforço desesperado, Donna conseguiu se desvencilhar e puxar Ted de volta para dentro do carro. Seu coração batia forte, e o sangue escorria pela sua perna, aumentando a sensação de perigo iminente. Agora, além do medo, havia a dor pulsante de sua ferida, e Donna sabia que cada minuto que passavam ali aumentava as chances de não saírem vivos. Enquanto Donna e Ted estavam presos no carro, tentando resistir à crescente ameaça de Cujo, Victor, desesperado, tentava entrar em contato com sua esposa. O telefone de Donna continuava mudo, e o pânico crescia à medida que as horas passavam sem uma palavra dela. Incapaz de esperar mais, Victor decidiu voltar para casa. Mas, ao chegar, percebeu que Donna e Ted ainda não estavam lá. Preocupado com a possibilidade de algo grave ter acontecido, Victor ligou para a polícia. Ele pensava que talvez sua esposa e filho estivessem com Steve, o amante de Donna, mas a investigação descartou essa possibilidade rapidamente. A polícia, então, começou a vasculhar as áreas ao redor da cidade, sem sucesso. Foi quando Steve se lembrou de uma conversa recente com Donna, onde ele sugerira que ela levasse o carro ao mecânico. Steve deu aos policiais uma pista sobre onde ela poderia estar. Uma pequena fazenda nos arredores, onde o carro poderia ser encontrado. Uma viatura foi enviada para investigar, e, ao chegar na fazenda, o policial avistou o carro de Donna estacionado. Antes que pudesse se aproximar para verificar, Cujo, ainda enlouquecido, saltou sobre ele. Donna e Ted estavam ali, ainda sem saber que a polícia estava tão perto. Eles estavam dormindo no carro, exaustos, tentando se proteger da ameaça crescente. Quando Donna acordou, a visão diante dela era de um pesadelo. O policial lutava desesperadamente para afastar o cão, mas Cujo o atacava com uma ferocidade incontrolável. O homem tentou correr em direção ao celeiro para se abrigar, mas sua arma caiu ao chão, e Cujo não lhe deu nenhum espaço para pegá-la. A luta foi curta, mas brutal. O cão, com o último golpe, matou o policial. A situação piorava a cada segundo. Donna olhou para Ted, já desmaiado de medo e exaustão, e soube que não havia mais tempo para esperar. Com um esforço desesperado, ela saiu do carro, ignorando a dor na perna, e pegou um taco de beisebol que estava jogado no chão. Encarando Cujo com os olhos cheios de medo, ela levantou o taco e começou a desferir golpes na cabeça do animal, sem parar. Mas, por mais forte que fosse, Cujo não caía. Quando o taco se quebrou, Donna sentiu suas forças se esgotando. Com o cabo restante, ela tentou mais uma vez, mas perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Cujo, aproveitando a oportunidade, pulou sobre ela, mas no último momento, o cabo do taco entrou diretamente em sua barriga. O cão, por um segundo, parou, e Donna sentiu uma faísca de alívio.
Talvez o golpe tivesse sido fatal. Cujo não se movia mais. Dona, com o corpo trêmulo e o coração batendo forte, agarrou Ted e, com a arma caída do policial, correu para dentro da casa mais próxima. Ela sabia que precisava de ajuda, que não poderia ficar ali por mais tempo. Dentro da casa, ela conseguiu dar água ao filho e tentar fazer a ligação para emergência, mas o telefone não dava sinal. Foi quando, de repente, Cujo surgiu pela janela. Ele não estava morto, como Dona havia imaginado. O cão, ainda vivo e furioso, pulou para dentro da casa, atacando novamente. O pânico tomou conta de Dona, mas, sem escolha, ela pegou a arma do policial e apontou para o cão. O disparo ecoou pela casa, e, finalmente, Cujo caiu, desta vez sem vida. O tormento que havia durado tanto tempo finalmente tinha acabado. Nesse momento, Vitor chegou à fazenda. Ele viu a cena aterradora diante de seus olhos. Dona, exausta e chorando, com Ted nos braços, enquanto o corpo de Cujo estava estirado no chão. Sem pensar, ele correu até Dona, abraçando-a com força. Ela, em um impulso, o beijou, e as lágrimas caíram de seu rosto. "Estamos vivos", ela sussurrou, as palavras finalmente saindo com um alívio que ela não sabia que seria possível sentir. E assim, depois de toda a dor, o medo e a luta pela sobrevivência, Dona e Ted puderam finalmente começar a curar as feridas, sabendo que a sombra de Cujo nunca mais os assombraria. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Trazemos vídeos novos toda semana. Obrigado por assistir.